Olá pessoal, nesse momento de distanciamento social, para que se cumpram medidas restritivas, a gente tem sim que levar muito a sério esse processo. Mas mesmo assim a gente não pode parar o processo de construção do conhecimento. Para tanto, a gente do curso de Linguagens e Redação do Espaço Conexões estabeleceu que vai gravar aulas toda semana para que você tenha então conteúdos para estudar. Afinal de contas, a gente não pode abrir mão da realização de seu sonho, que é também o nosso sonho. O sonho de conhecer, de aprender e de ser aprovado no Enem e nos demais vestibulares. Portanto, hoje a gente vai ver uma aula sobre redação. É a proposta de um tema para que a gente possa discutir aqui e a discussão provocar em vocês a produção de texto. Atenção, eu vou cobrar. Eu vou cobrar que vocês aí em casa escrevam, pensem, reescrevam e quando acharem que está pronto, vocês enviam então para o meu e-mail. Eu vou ler, avaliar, comentar e devolver para vocês. Mesmo que a gente tenha uma espécie de dificuldade no início, vence essa dificuldade. Vamos em frente sempre juntos. Tudo bem? O tema de hoje tem a ver com esse momento. Eu pensei no tema exatamente a partir do que a gente está vivenciando, do que a gente pode aproveitar esse momento histórico, social e utilizar como processo para a argumentação. Vamos ao tema. O tema é desafios de se conviver bem no Brasil. Antes de ir para o primeiro texto motivacional, que eu coloquei exatamente para a gente provocar a discussão, porque esse é o sistema do nosso trabalho, essa é a nossa metodologia nas aulas de redação. Ao invés de eu dizer o que é que você deve escrever, a minha proposta em sala de aula tem sido provocar você. Provocar o seu conteúdo para que você consiga exatamente escrever a partir de então. A ideia é, a provocação provoca a reflexão provoca um processo de escrita do processo argumentativo, tá? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que se a gente imagina que o Brasil é um país muito caloroso, o Brasil é um país muito receptivo, a gente é um povo muito alegre, a primeira ideia que vem à cabeça é que a gente é um país muito empático. Eu acho que essa é a tua ideia, essa também era a minha ideia antes de fazer algumas pesquisas. A gente teria então uma relação que não é tão lógica, pelo menos para as pesquisas, de que um povo bem receptivo, um povo alegre, caloroso, como é o povo brasileiro, é, portanto, por consequência, um povo empático. Aí a gente se engana diante de uma pesquisa feita. Essa pesquisa diz que, na verdade, dentro de 61 países pesquisados, o Brasil é o 51º de empatia. Soa imensamente estranho para a gente, mas essa estranheza a gente pode transformar exatamente no processo argumentativo. Vamos pensar o seguinte, lembrem-se de que nós trabalhamos em sala na perspectiva dos operadores argumentativos. E como é que a gente pode aproveitar o operador argumentativo diante dessa informação? Vê só, a gente pode, a partir da utilização ou de uma adversativa mais, porém, contudo, todavia, entretanto, ou ainda a partir de uma concessiva, embora, ainda que, mesmo que, a partir desses operadores argumentativos, seja uma adversativa, seja uma concessiva, a gente pode criar já um problema na introdução e pode dizer, embora o Brasil seja conhecido como um país caloroso, vírgula, na verdade, vírgula, não é tão empático quanto se pensa. Vê, já comecei aí o processo de discussão. Eu tenho que discutir. Ou eu coloco a concessiva ou ainda posso colocar. O Brasil é um país muito alegre, o Brasil é um país muito caloroso, mas, quando eu coloco mais, eu estou diante exatamente dessa problematização. Lembrem-se de que quando a gente fala de criar um problema, não significa dizer que é um problema de verdade.
é provocar um conflito para ter o que discutir. Porque se todos concordam, a gente não tem o que discutir, a gente não vai à frente no processo de argumentação contra argumentação. Então o ideal é que a gente provoque essa problematização. Vamos chamar de problematização, porque a palavra problema pode gerar um outro conteúdo semântico, uma outra ideia. Então, problematizar o tema é provocar o que discutir. Leiamos parte do primeiro texto, a gente vai lendo e discutindo, provocando aqui ideias, tá? Vamos ver aqui o primeiro texto. A empatia é, em termos simples, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Opa, já temos aí uma possibilidade de começo da introdução. Lembre-se de que a gente pode começar a introdução definindo o tema. Embora a empatia não seja o tema, a empatia pode ser a linha de discussão do seu texto. Então a gente pode começar definindo empatia para provocar a gente a prosseguir no texto, tá? E não é difícil decorar esse conceito de empatia. Ora, empatia, de maneira bem simples, é se colocar no lugar do outro. Quando eu penso no conceito de empatia, eu acho que fica mais forte ainda aquela ideia de que o brasileiro deveria ser mais empático porque é mais receptivo, e no entanto não é. Talvez, e aqui eu quero que a gente reflita como provocação para discutir o texto, talvez a gente pense aí no fato de que a gente tem visto historicamente que a empatia aumenta na gente quando há um problema. Quando há uma situação limite, como um acidente de carro, um acidente aéreo, quando há, por exemplo, uma catástrofe, me parece que isso provoca na gente uma sensação de empatia muito forte. Mas será que depois de passado o momento, a gente não volta a estaca zero? Reflitamos juntos. Já estou provocando vocês para que vocês escrevam, tirar de vocês esse conteúdo que vocês têm, tá? Voltemos ao texto. Segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, o Brasil não é dos países mais empáticos do mundo. Sim, somos conhecidos pela alegria e pela hospitalidade, mas quando falamos em nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos entender o que ele sente, ainda estamos muito longe do ideal. Quero destacar duas palavras aqui, que são dois operadores argumentativos. O mais, criando uma problematização, percebam a adversativa aí que eu posso utilizar no meu texto quando eu for escrever. Eu boto a informação e boto o mais para provocar, na verdade, uma contraposição. E o outro operador argumentativo que eu quero destacar é o ainda. Quando eu digo ainda, é porque falta algo. Esse ainda é também uma provocação para reflexão. Quando eu digo o Brasil ainda não é tão empático, é porque ele precisa ser, é porque ele poderia ser, é porque falta algo para que ele seja. E esse algo para que ele seja é o que eu vou discutir. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu acho que está dando para vocês anotarem aí ideias e se provocarem para escrever a redação. Mas voltemos ao texto, para a gente ir se provocando com o texto. Tudo bem? O estudo analisou respostas de um questionário aplicado em 61 países, com 104 mil pessoas, e tentava, o estudo, medir compaixão e empatia em situações hipotéticas. Atenção! O Brasil ficou em 51º na lista, atrás de países como o Equador, Arábia Saudita, Peru, Dinamarca e os Emirados Árabes, por exemplo. Paremos aqui para analisar. Eu posso utilizar o outro país, eu posso falar desse outro país, de outros países? Posso, não há nenhum problema. Mas eu posso utilizar os exemplos que eu sei, porque o meu repertório cultural me permite. Eu posso utilizar o exemplo de outros países, mas para evidenciar a situação no Brasil. Então eu posso até citar
os Emirados Árabes, duas vezes já, os Emirados Árabes, eu posso utilizá-los, mas para destacar que eles são mais empáticos do que o nosso país, do que o Brasil, porque o tema exige que se fale sobre o Brasil, e isso é típico do Enem. Todos os temas do Enem puxam exatamente para o espaço Brasil, visto que o Enem, na verdade, é a avaliação do estudante que sai do ensino médio no Brasil e, como cidadão, ele precisa pensar os problemas que envolvem a nossa sociedade. Então, mesmo que eu utilize aí outros países, eu tenho que destacar o Brasil. Eu disse mesmo que utilize. Esse mesmo que é a concessiva, é um operador argumentativo para que eu faça a afirmação seguinte. Eu vou insistir nisso porque se eu penso a partir dos operadores argumentativos, eu acho que a argumentação vem muito mais fácil. Tudo bem? Vamos prosseguir. Mas o problema do egocentrismo e da falta de amor ao próximo não é exclusivo dos brasileiros. É uma preocupação mundial. De novo, o mais aparecendo aí, não apenas como uma conjunção adversativa, mas como um operador argumentativo. Gente, se a gente vai nesse processo, nessa pegada, começa a fazer anotações de ideias aparentemente soltas. Esse primeiro texto eu acho que provocou um monte de ideia. Anota essas ideias naquela lista que é aparentemente solta, mas depois a gente vai juntar essa lista. E quando a gente juntar essa lista, a gente vai conseguir aí ter um norte para a discussão de nossa redação. Tudo bem? Feitas as anotações em relação à leitura e discussão acerca do texto 1, vamos agora ler o texto 2 e nessa pegada a gente para e discute. Nessas discussões vocês vão fazendo anotações e dessas anotações sairá a construção de nossa redação. Cobrarei, viu? Estou esperando que vocês mandem essa redação. Tudo bem? Vamos ao texto 2. Maus hábitos tornam sociedade individualista, alerta psicóloga. Infelizmente, bons costumes e atitudes gentis estão cada vez mais difíceis de se encontrar. Olha lá, o texto 1 pegou a discussão da boa convivência no Brasil a partir do conceito de empatia, a partir de uma prática de empatia. É uma linha de discussão. Eu posso exatamente falar sobre essa boa convivência a partir dessa empatia, mas eu posso também falar sobre atitudes de individualismo, atitudes de ausência de gentileza, de cordialidade. Sinceramente, alguns acham que quando a gente fala de ser gentil, ser cordial, tratar bem, isso é besteira. Talvez alguns digam, tá vendo que isso não interfere nas relações sociais? Interferem imensamente. Primeira reflexão a partir desse pensamento. Todo ser humano nasceu para viver em coletividade. Todo ser humano nasce para viver em sociedade. Portanto, como nós não somos uma ilha, nós precisamos pensar que qualquer atitude que nós fizermos, por menor que seja, ela vai trazer consequências para o outro. Podem ser consequências positivas, consequências negativas, mas ela interfere na vida do outro. Isso é argumentação. Qualquer coisa que eu provoque no meu cotidiano para a minha própria vida vai sim interferir na vida do outro. Vamos ver um exemplo prático, vamos pensar na questão prática, né? Eu não sei como é na casa de vocês, mas às vezes o vizinho de cima começa a arrastar móveis, liga um liquidificador, liga uma máquina qualquer que faça muito barulho e aqui embaixo eu estou a fim de dormir, porque eu estou cansado, estou com dor de cabeça e de repente o barulho causado pelo vizinho de cima me provoca um incômodo enorme. Se ele faz isso entre 8 e meio-dia e 14 e 18, ele está no horário dele de funcionamento normal. É o direito dele de fazer isso. Afinal de contas, a gente sabe que todo prédio
toda comunidade tem lá suas regras. Se está estabelecido que das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, eu posso ligar uma máquina, eu posso arrastar móveis, quando ele faz isso, ele está no direito dele, tá? Agora veja, esse direito dele interfere diretamente no meu processo. O que é que a gente pode fazer? Como a gente vive em comunidade, como a gente vive em coletividade, talvez a gente possa chegar para ele, estabelecer um diálogo e falar que momentaneamente eu estou com um problema com alguém doente, um pai doente, um idoso doente, uma criança doente, mas isso não tira dele o direito, e eu preciso reconhecer que é direito dele de fazer aquele movimento nesse horário. Se a gente reconhece o direito do outro, ao invés de agir por impulso, agir aí pela emoção e ficar com raiva, esculhambar e provocar uma instabilidade com a pessoa com a qual eu tenho uma convivência social, a gente gera um ambiente de conflito, um ambiente insuportável para se viver. A ideia é que a gente respeite o outro, porque haverá também um momento em que eu precisarei, no meu apartamento, ligar uma máquina, fazer um barulho que irá incomodar quem mora embaixo e até quem mora em cima. A partir do momento em que eu respeito essas regras de boa convivência, eu tenho exatamente aí um ambiente muito mais harmônico. Agora, se eu desrespeito, é porque eu não tenho aí condições de conviver nesse ambiente. Eu é que tenho que modificar e não o outro. Respeitem sempre as regras. Essa é outra linha que a gente pode pegar para a discussão temática aqui. Mas voltando à questão da gentileza, gente, quem não gosta de chegar ao colégio, por exemplo, ser bem recebido na portaria? Quem não gosta de chegar ao curso do Espaço Conexões e ser bem recebido? Todo mundo gosta disso. A gente gosta de chegar a uma loja, chegar a um restaurante e ser bem recebido. Então, esses pequenos gestos, a cordialidade, tudo isso provoca um ambiente de excelente convivência social. A partir do momento em que eu não tenho paciência com o outro, eu preciso refletir sobre o meu comportamento. Por mais bobo e simples que possa parecer um gesto de cordialidade, dar um bom dia ao chegar, dar um até logo ao se sair, por mais simples que isso possa parecer, olha a argumentação, isso pode gerar, quando eu digo quanto mesmo que apareça ser simples, isso gera um ambiente de excelente convívio social. Se esse é o tema, a gente pode pegar gestos do nosso cotidiano, gestos pequenos para argumentar. Está clareando aí? Eu acho que está indo, né? Tudo bem? Voltemos ao texto. A Fabiana de Mutz é a jornalista, tá? Que escreveu para o G1. Educação é bom e todo mundo gosta. Essa frase já foi repetida algumas vezes pela maioria das pessoas. No dia a dia, é comum observar atitudes que classificamos como falta de educação, mas não a educação formal das escolas, mas sim a falta de cordialidade ou de gentileza. A gente pode dizer assim, na prática é meio difícil, porque na teoria todo mundo diz, eu quero ser bem recebido, é bom ser cordial, educação é bom e todo mundo gosta. Mas será que a gente não tem, outra linha de argumentação, será que a gente não tem aí a ideia de repetir essas frases e não colocá-las em prática? Pensando nessa ideia de teoria e prática, lembrei-me do conceito de sociabilidade e o conceito de socialização. Vamos ver a diferença entre os dois? A sociabilidade é a capacidade de criar um ambiente agradável, de bom convívio social. Ora, isso é teoria, tá? A socialização é exatamente colocar na prática a sociabilidade.
A socialização é exatamente a ação, é prática, é eu ter essa ideia de ambiente agradável para a convivência social e gerar na prática esse ambiente de bom convívio social. Então, se a gente fica pensando na argumentação em discutir a sociabilidade, que a sociedade tem apresentado muito o conceito de sociabilidade, no entanto, olha a contrariedade, nem sempre se coloca em prática a socialização. Então, quando eu faço confronto entre sociabilidade e socialização, eu vou para um processo argumentativo. E, às vezes a gente diz que ter boa educação é muito bom, é muito agradável, mas a gente individualmente não coloca isso em prática, mas a gente cobra do outro. A gente tem uma tendência a cobrar do outro. Quando eu cobro do outro, eu preciso eu mesmo colocar em prática, porque é essa ideia de 1 mais 1 é sempre mais que 2, como diz o cantor e compositor Beto Guedes. 1 mais 1 é sempre mais que 2, que eu vou pensando no seguinte: se eu coloco em prática, o meu vizinho coloca em prática, o outro vizinho coloca em prática, daqui a pouco nós estaremos com um excelente ambiente de convívio social agradável. Me lembrei de uma outra coisa. Lembrei-me de um pensamento árabe que diz que todo ser humano é como um tapete. Que ideia é essa? Quando os árabes dizem que todo ser humano é como um tapete, é que a gente sacode os tapetes para tirar a poeira. De vez em quando é preciso sacudir o ser humano, sacudir a gente para também provocar uma modificação, para tirar essa poeira, esse mau comportamento, essa falta de sociabilidade, essa falta de socialização. Tudo bem? Voltemos ao texto. Pensar no outro, muitas vezes, é pedir demais. Alerta a psicóloga e professora universitária Silvana Barros. Epa, voltemos aqui. A gente acha que quando o outro começa a dizer assim pra gente: olha, cria aí, eu acho que você foi agressivo, foi desrespeitoso, foi mal educado. A gente acha que pedir ao outro para que o outro seja gentil é pedir demais. Principalmente quando pedem a gente. É aquela reflexão sobre a ideia de que a gente tem teoria, mas não tem prática. Está aí a psicóloga dizendo, né? Voltemos. Para a especialista, a falta de cordialidade das pessoas não se trata apenas de educação, vai muito mais além. É uma questão da sociedade narcisista, do individualismo e da falta de coletividade. E a gente tem que pensar nisso. O processo de vida, essa criação de um ambiente de concorrência, da valorização maior do ter em relação ao ser, faz que a gente pense tão individualmente, tão de maneira narcisista, que eu estou muito mais preocupado com o meu bem-estar e não com o bem-estar do outro. Quando eu penso no meu bem-estar, eu sou completamente narcisista, individualista, eu não consigo gerar essa coisa do tema que é a boa convivência social. Espero que a gente, a partir dessa segunda linha de possibilidade de discussão de tema, a gente esteja cheio de argumentos. Para provocar uma outra linha, vamos ao texto 3. Otto Lara Rezende, brilhante escritor brasileiro, formulou uma frase que se tornou uma espécie de máxima e que, mesmo dita em tom de brincadeira, incomoda muito os que nasceram em Minas Gerais como eu. A frase é: há várias interpretações dessa afirmação e uma delas é a de que, na verdade, o que se diz do mineiro aplica-se a qualquer brasileiro e a qualquer ser humano. Tendemos, de modo geral, a ser solidários com pessoas que enfrentam dificuldades ou sofrimentos, principalmente as que têm enfermidades graves ou incuráveis. A época, por exemplo, do Natal, nos sinais de trânsito se formam vários grupos, senhoras com crianças, e aqueles grupos sentados ali tocam a gente. E a gente acaba pensando assim: poxa,
um período de tanta busca de harmonia, um período de busca de convivência, das famílias estarem juntas, e no entanto aquele pessoal está ali abandonado, a sensação de abandono e não ter o que comer. O espírito natalino, criado por um ambiente, claro, comercial, é óbvio, porque a mídia trabalha muito essa coisa da sensibilidade no final de ano. A partir dessa ideia, a gente acha que esclarece bem o que Otto Lara Rezende diz, porque talvez passado o final de ano, passado o período natalino, a gente volte a ter a vida comum, cotidiana, apressada, e nem se lembre de que aquelas pessoas que você achava que precisaram comer na noite de Natal ou na noite do Réveillon, elas já precisavam comer outras noites também, outros dias também. Então, eu acho que Otto Lara Rezende provoca a reflexão da gente embora de maneira forte, mas provoca a reflexão da gente acerca desse respeito ao outro e dessa ideia de boa convivência. Vamos ver mais sobre o texto. No terreno da ética, devemos refletir sobre as virtudes que nos permitem caminhar na direção da vida plena, finalidade da existência humana. Falar nisso para alguns é adotar uma posição moralista. A gente precisa primeiro pensar na questão da ética. Eu sou ético quando eu respeito a situação do outro, respeito as regras, respeito a convivência. E não é moralismo quando eu digo que é necessário que tenhamos uma boa convivência e que nós sejamos muito mais cordiais, generosos, educados com o outro. Não é uma questão de moralismo. Voltemos ao texto, porque é interessante essa provocação desse texto. Num mundo tão complexo, marcado pela desconfiança nas relações, é ingenuidade acreditar que ainda há valores como generosidade, compaixão e prudência, dizem eles. Então a gente pode discutir que alguns cidadãos pensam que é na verdade aí besteira ou moralismo quando alguém defende a ideia de que é preciso ter generosidade, é preciso ser educado. Está no processo argumentativo, tá? Vamos lá de novo. Entretanto, olha o processo argumentativo, olha o operador argumentativo aí. Entretanto, é exatamente porque vivemos num mundo que tem tais características que temos necessidade da presença dessas qualidades em nossas ações e relações. Se há uma necessidade de nós discutirmos sobre generosidade, compaixão e boa convivência, se há necessidade de nós discutirmos sobre sermos mais educados com o outro, se há necessidade de toda essa temática, é porque o nosso mundo, é porque a nossa sociedade, é porque o nosso momento histórico é um momento histórico, é um mundo, é uma sociedade que desrespeitam as regras de boa convivência. Isso também poderia ser um processo argumentativo. A necessidade de discussão é porque há uma falta, é porque há uma carência. A carência faz que nós falemos, discutamos para poder colocarmos em prática, por consequência, esse processo que nós propomos como processo de discussão. Eu acho que a gente já tem uma linha de encaminhamento para a redação. O quarto texto, na verdade, é um vídeo em que a gente vai escutar um cara que eu acho super legal e tem umas ideias maravilhosas, que é o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, professor, sociólogo. A gente vai assistir ao vídeo. Faz o seguinte, não para não aqui e vai ver o vídeo depois, não. Segue no processo para poder a construção das ideias ser de maneira contínua. Então não quebra, faz isso, lê os textos de novo se for necessário, mas dá uma olhadinha agora no vídeo na sequência. Quando terminar, vocês têm condições já de escrever. Vejam o vídeo, mas antes deixa eu me despedir de vocês. Olha, aqui a gente fecha a aula de hoje de redação e em breve eu vou preparar uma aula para vocês de História da Arte, de Literatura e de Gramática. Boa produção de texto, estou aguardando vocês enviarem a redação para o meu e-mail e a gente vai avaliar esse texto junto à Ana Márcia, que é a monitora.
Xararau, Feliz Natal e excelente produção para vocês. Até a próxima. E agora eu vou falar de um assunto que é muito atual e que afeta a todos nós. A convivência. Quem nunca se encontrou em algum dilema ético, ou por menor que seja, ou se questionou sobre o próprio comportamento? O que é preciso para você viver e conviver bem socialmente? Então, para filosofar com a gente, eu recebo um filósofo contemporâneo que eu sou fã. É um bonitão que é sinônimo de conhecimento, autor de diversos livros sobre educação, filosofia, teologia, carreira. E nesse seu novo livro, ele usa de exemplos do cotidiano para falar de uma melhor convivência social, seja na escola, na vizinhança, no trabalho. Enfim, vou calar, senão vou ficar aqui falando dele, porque eu gosto, sou suspeito, mas está aqui com a gente, Mário Sérgio Cortella. Obrigado, irmão. Que bom, viu? Tá bom, queridão. Sempre e bom. Aí? Ótimo. Pra gente ver. Obrigado. Bom, vamos falar do seu livro, que aqui está, já frisaram ou não? Se não frisaram, está aqui, ó. Ah, está frisado, gente impecável. Que é Educação, Convivência e Ética. Cortella, esse teu novo livro fala sobre ética e sobre a convivência de pessoas. Como você é um mega filósofo, eu queria que você exemplificasse o cotidiano, quer dizer, não, sem sublimar o cotidiano, mas quais os exemplos do cotidiano que você cita no livro que pode tornar viável essa vida coletiva no dia de hoje, com tanta competição, com tanta correria, com tanto estresse? Pois é, Rony, há aí algo que é decisivo. Eu, em outras vezes, contigo no programa, falei também sobre ética. Falou. Com outros livros. Esse é o meu 25º livro. É bom, né? A editora Cortez, ao publicá-lo, quis trazer uma preocupação minha à tona que eu tinha, você sabe, há um certo tempo. Que a gente não degradasse a nossa convivência. Que nós não caíssemos numa armadilha que nos foi alertado um dia pelo Mahatma Gandhi, que você também admira. Muito. Quando Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E, portanto, é preciso, Rony, que a gente traga à tona na família, na escola, na mídia, na convivência, a necessidade de recusar aquilo que apodrece nossa capacidade de uma vida de alegria, de bondade. Não que a gente esqueça que há necessidade de ir trabalhar com esforço, que a vida tem turbulências, que tem dificuldade, mas tudo isso não é uma justificativa para que a gente tenha uma convivência que degenere em vez de nos elevar. Por isso, a preocupação maior até nesse livro, ele veio, o mote do livro, de uma frase que circula por aí, que eu acho meio arriscada, né, e a gente até precisa sempre lembrar disso, que é uma certa passividade em relação à formação das novas gerações. Isto é, pais e mães, educadoras e educadores, que estamos deixando meio frouxa a relação de convivência. Concordo. E que pode, por exemplo, e aí eu chego à tua questão, fazer com que adultos ou jovens tenham um comportamento meio malévolo, egoísta, aquela ideia de na convivência você levar vantagem a qualquer custo, pegar a vaga do outro assim que você vê que ele vai entrar e correr na frente, procurar de enganá-lo, driblá-lo no dia a dia, isto é, tudo aquilo que faz com que a gente perca a dimensão de que ser humano é ser junto. E cada vez que eu ameaço a condição da vida coletiva, eu serei disso também vítima mais adiante. Ética não é cosmética. Ética não é uma coisa de que eu uso do lado externo. Ética é uma coisa de convivência. Quando você fala de algum exemplo, a gente tem muitos, por exemplo, pessoas que acham um absurdo. Você que é de Niterói sabe o quanto, né? No Rio de Janeiro, vez ou outra, a estrutura policial tem que subir o morro em busca de meliantes. E às vezes um bandido solta rojão para avisar que a polícia está chegando. A pessoa diz que horror, olha que nojo, mas ela mesma, quando ela está na estrada, ela não tem dificuldade de dar sinal de luz para outros carros quando vê a polícia vindo. É o cara que... É uma metáfora, mas é verdade. Olha que curioso, a pessoa com 40 anos de idade tem carteira de estudante, que o genro arrumou para ela, mas ela não é mais estudante.
só para ela pagar minha entrada, além de evasão fiscal, é falsidade ideológica. O aluno que acha que se não colar não passa, ou o empresário que supõe que se não furtar não consegue ter lucro decente, quer dizer, tudo isso no nosso cotidiano volta ao nosso Gandhi. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. No seu livro, você conceitou uma coisa que eu gostei muito do texto, até anotei aqui para não falar bobagem. Não só fazer bem aquilo que se faz, mas fazer o bem com aquilo que se faz. Isso é gostoso. É da maior importância. Então, fazer bem é fazer com competência. Sim. Fazer o bem com aquilo que bem se faz é fazer com que o que a gente faz tenha uma destinação que nos eleve. Por exemplo, você não faz um programa de TV ou não tem uma carreira como músico, como empresário, que sirva apenas para que você ganhe negócios. Também isso, a gente ganha a vida. Sim. Mas você ganha a vida. E ganhar a vida significa, por exemplo, que quando a gente passa um tempo lendo um livro, ouvindo uma música, assistindo a um programa de TV, que a gente se sinta bem. É fazer o bem. Você não traz pessoas aqui, por exemplo, para ensinar como dominar a qualquer custo, como destruir o meio ambiente. Ao contrário, fazer bem e fazer o bem, ela é mais do que uma possibilidade. Ela é uma tarefa, Rony, para a gente não ter uma vida banal, fútil, inútil, superficial, rasa, morna. Não adianta ficar hoje, você lembrou de João Batista, aliás, dia do aniversário de João Batista. Você sabe que os santos católicos, de maneira geral, eles são lembrados no dia da morte. Porque é quando você se santifica na teologia católica. João Batista é o único que é no dia do nascimento. Porque a suposição, sim, porque a suposição é que ele já nasceu santo. Afinal de contas, por que 24 de junho? Porque 25 de dezembro nasce, 24 a 25, nasce seu primo Jesus. Quando Maria encontra Miriam, você lembra? Sim. Aliás, Isabel. Quando Maria encontra Isabel, ela está grávida de 3 meses. Por isso, 3 meses de diferença entre os dois primos. Olha que coisa curiosa. João Batista usava uma expressão que eu gosto demais, e é perigosa, porque ele dizia que às vezes ele se sentia como uma voz que clamava no deserto. Em latim fica mais bonito, vox clamantes in deserto. A voz que clama do deserto é assim, quase que ele diria, João Batista, ou grande cristão, estou cansado de falar, mas não vou cansar. A tal ponto que ele não desistiu. Claro, você sabe que ele foi executado, mas não abriu mão das suas ideias. Era um homem que queria fazer o bem. Por isso que tanta gente o seguia, né? Bonitinho isso. Isso é, de fato, que nós, animais gregários, você está sendo, inclusive, veemente nessa história de que Deus nos fez assim, nós somos interdependentes, não existe autossuficiência. Eu estou entendendo assim. Isso, na verdade, eu acredito ainda que eu vou encontrar um mundo de todos os irmãos, e você fala numa coisa que é, na verdade, a maior de todas as forças que existem em nosso planeta e fora dele, que é o amor. E você diz no livro que esse conceito que eu queria saber, o amor aceita tudo. Não pode. O amor incondicional é um risco. O amor incondicional, ele beira o desamor em várias situações. Por exemplo, eu te amo, eu não aceito de você qualquer coisa, exatamente porque eu te amo. Se eu aceitar de você qualquer coisa, eu estou desrespeitando você, estou admitindo que você faça o que não deve ir e que você vá onde não deve ir. O amor verdadeiro é aquele que é condicionado. Eu devo dizer ao meu filho, você que criou alguns e eu também, a frase é, porque eu te amo, eu não aceito isso de você. É porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você seja desse jeito. É porque eu te amo, amigo, que eu falo isso para você. O amor incondicional, ele é leviano, ele é irresponsável. O amor aceita tudo é um risco na nossa formação. Quando você diz eu aceito qualquer coisa, significa que o outro ou a outra está autorizado a fazer o que quer. Nesse livro da Cortês, eu falo como que pais e mães temos de ter um amor que seja um amor que tenha requisitos, um amor que tenha exigência, um amor que tenha capacidade de cuidar. Quem ama não desiste, mas quem ama também não descuida. E aquele que aceita tudo, descuida. Maravilhoso, isso é para você começar a refletir, Newton. Olha só, conversar com um filósofo bom é outro lance, né? Agora, o que é essa história da ética, da conveniência? Você falou antes que as pessoas fazem tudo, atropelam para crescerem, vamos dizer,
profissionalmente? Qual é o limite que existe para aquilo que a gente almeja numa empresa, por exemplo, sem prejudicar o próximo? Você sabe que, como nós estamos falando muito de religião hoje, por causa de João Batista, os cristãos atribuem a Jesus uma frase que eu acho magnífica, que está lá no Evangelho de Marcos, em que Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Correto. De nada adianta você ganhar tudo se você perde tua integridade. Se você apodrece dentro de você aquilo que desonra a tua família, torna horrorosa a tua história, né, mancha a tua trajetória, de nada adianta. A possibilidade de eu ter uma ética da conveniência é aquela em que o meu princípio de conduta seria: bom, se é bom para mim, se é conveniente para mim, então eu faço. Isso é um horror. Para usar uma expressão antiga do Tião Macaré, é nojento. É nojento! É nojento, porque o que é o nojo? Quando que você tem nojo de uma pessoa? Quando ela faz qualquer coisa para ter qualquer coisa. E você e eu não podemos fazer qualquer coisa para ter qualquer coisa, porque há coisas que a gente não deve ter e há coisas que a gente não deve fazer. Né? Se você observa, há coisas que são nojentas de tê-las e fazê-las. A pessoa que faz qualquer coisa em nome de uma ética, que aquilo me serve, ela, acima de tudo, ela não é só um patife, ela é idiota. À medida mesma em que ela não terá nenhum tipo de retorno que será bom para ela. No dia que ela estiver de partida, e você e eu partiremos um dia, ela vai olhar e vai pensar o quê? Estou onde estou apesar do que fiz, ou estou onde estou por causa do que fiz? Correto. Na sua opinião, Cortella, o que você acredita que possa ser uma convivência social ideal? É aquela em que a gente tem a possibilidade de não ter nenhum tipo de carência sem alternativa para todas e todos. Por exemplo, a vida traz carências: trabalho, habitação, saúde, alimentação, lazer, amorosidade, sexualidade. Uma vida ideal, numa sociedade ideal para mim, é aquela em que você tem carências, mas elas não são sem alternativa. E segundo, essas alternativas estão à disposição de todas as pessoas. Correto. Se for para só algumas pessoas, a gente não tem uma qualidade de vida. Não se confunda a qualidade com privilégio. Por exemplo, São Paulo, onde você e eu vivemos, é uma cidade na qual se come muito bem. Mas quem come? Quem come o quê? Correto. São Paulo tem 200 e tantos cinemas, teatros. Correto. Quem pode frequentá-los? Por isso, termino lembrando, Madre Teresa de Calcutá dizia: difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém na Nigéria, no Iraque, no Sudão, olhar o ebola, que triste. Duro é amar quem está na porta de casa, quem está na tua praça. Amar o próximo é complicado. Aí é que vem a decência. Agora, amor aceita tudo, jamais. Cortella, irmão, quero te agradecer muito. Obrigado. Muito sucesso para o seu livro, que é o 25º. Sim. Vamos mostrar de novo a capa do livro do Cortella. Ali está, olha. É educação, convivência e ética. E esse é o Mário Sérgio Cortella, meu filósofo predileto, que lança esse livro, e para minha alegria aqui no programa. Muito sucesso para você, meu irmão. Teremos com alegria. Volte mais. Com gosto. Obrigado. Obrigado, eu.